palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito
meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podem se assentar, por favor, irmãos e irmãs. É sempre uma alegria poder celebrar a ordenação sacerdotal, porque celebramos a misericórdia inesgotável de Deus, que quer continuar a sua obra de salvação no mundo por meio dos homens. Ele quer usar homens, ele quer utilizar homens, quer precisar de homens para continuar a sua obra de salvação. Por isso instituiu o sacerdócio. Por isso escolheu 12 e conferiu àqueles 12 poderes sagrados, poderes que são somente do Senhor. Poderes que homem algum possui, poderes que são próprios de Deus. E ele confere esses poderes a esses homens escolhidos por ele. Poderia ter escolhido tantos outros, mas ele quis escolher aqueles 12. E os escolheu porque quis, sabendo das suas fraquezas, sabendo das suas misérias. O Senhor, quando chama, ele chama conhecendo por inteiro. Sabia de todas as fraquezas dos apóstolos, de cada um deles, mas quis chamá-los. Chamou-os, formou-os e os enviou para a missão. E é claro que os apóstolos, impondo as mãos sobre outros homens, conferiam esses poderes sagrados, tirando aí a sucessão apostólica. Nós temos aí os bispos, são legítimos sucessores dos apóstolos. É essa sucessão ininterrupta, desde a época dos apóstolos até os nossos dias, pela imposição das mãos, o poder sagrado conferido por Cristo, o sacerdócio ministerial de Cristo é conferido a outros homens. E os bispos, que são esses que, por excelência, participam do ministério de Cristo, sucessores dos apóstolos, ao imporem as mãos sobre outros homens, conferem a esses também o ministério sacerdotal. São chamados presbíteros, que são os colaboradores diretos dos bispos. Os padres são colaboradores dos bispos, participam do ministério sacerdotal de Cristo, que está representado na pessoa do bispo. E dessa maneira, o Senhor Jesus continua a apacentar o seu povo. Continua presente no nosso meio, realizando a sua obra de salvação em cada sacramento que é administrado. Em cada confissão, em cada santa missa, em cada unção dos enfermos, em cada batizado, em cada sacramento que é realizado na igreja, o Senhor continua realizando a sua obra de salvação. E o faz por meio de homens. Ele quis dessa maneira. E é importante sempre salientar isso, que o sacerdócio é de Cristo. Ele é que escolhe homens e reveste esses homens com o seu poder. Paulo dizia que ele se via como um vaso frágil de argila, mas que dentro traz um grande tesouro, e assim é o sacerdote. Vaso de barro, frágil, mas que traz dentro de si um grande tesouro, que é o sacerdócio do Senhor, que é o poder sagrado de Cristo. E é por isso que a igreja tem que rezar pelos sacerdotes, porque são frágeis vasos de argila, e vasos frágeis de que maneira alguma podem se quebrar. Traz dentro de si um grande tesouro, e esse grande tesouro tem que ser preservado, tem que ser cuidado. Por isso, cada fiel tem que rezar pelo seu sacerdote, e o sacerdote, por sua vez, rezar por si, pedindo que o Senhor sempre o ilumine com o Espírito Santo,
sempre o fortaleça, rezando sempre para que nunca perca a visão espiritual de que a obra é de Deus e não sua, que o Senhor o escolheu, já sabendo de todas as fraquezas, de todas as misérias, e que o Senhor levará a obra a termo. O ministério é dele, não é nosso. O ministério sacerdotal é do Senhor e não dos homens. E Jesus, no Evangelho de hoje, deixa isso muito claro para os seus discípulos. Primeiramente fala que é chegada a sua hora. Jesus caminha para Jerusalém com seus discípulos e já fala para eles da maneira como cumprirá a sua missão. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei. Eles o condenarão e o entregarão nas mãos dos pagãos. Zombarão dele, cuspirão nele, irão torturá-lo, matá-lo, mas 3 dias depois ressuscitará. O Senhor anuncia para os discípulos toda a humilhação que ele vai passar, todo o sofrimento que ele vai passar no exercício do seu sacerdócio. Jesus está a exercer o seu sacerdócio. Ele é o sacerdote por excelência, sumo e eterno sacerdote. Aquele que apresenta o verdadeiro sacrifício ao Pai, sacrifício que é Ele próprio. Ele é a vítima que é oferecida ao Pai pela expiação dos nossos pecados. E o exercício do seu ministério se dá por meio da cruz, do sofrimento. E anuncia isso para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos serão continuadores da sua missão. Os discípulos vão beber do mesmo cálice. Os discípulos vão receber o mesmo batismo, passarão por tudo que o Mestre passou, porque sacerdócio de Cristo é sacerdócio marcado pela cruz. Anuncia para os discípulos, antes de acontecer, para que saibam, passará por tudo isso, por todos esses sofrimentos. Mas 2 apóstolos ali, espertamente se aproximam de Jesus, querendo pular a etapa da cruz, já pedindo a glória. Senhor, conceda-nos um lugar à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus logo os interroga: acaso bebereis do mesmo cálice que eu vou beber? Recebereis o mesmo batismo que eu vou receber? Eles respondem: sim, participaremos de tudo isso. E o Senhor confirma: de fato, beberão do mesmo cálice. De fato, receberão o mesmo batismo, porque o Senhor os escolheu exatamente para isso, para serem participantes do seu ministério sacerdotal. Escolheu para serem apóstolos, para serem comunicadores dos seus sacramentos. O Senhor os escolheu com essa finalidade. Sabe que, de fato, aqueles apóstolos beberão do mesmo cálice, participarão do mesmo batismo, passarão pelos sofrimentos, passarão também pela cruz. Mas o Senhor deixa bem claro para os seus discípulos: não cabe a mim conceder-lhes um lugar à minha direita e o outro um lugar à minha esquerda. É para quem foi reservado. Mas aquele que quiser ser grande, seja servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. O Senhor apresenta qual é a dinâmica do seu ministério sacerdotal. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. É dessa maneira que se dá o ministério sacerdotal de Cristo. Veio para servir e não para ser servido, e oferecer a vida, expor a vida, dar a vida para o resgate de muitos. E assim deverão ser aqueles que são continuadores da sua missão. O grande tem que ser servo. Aquele que quiser ser primeiro tem que ser escravo de todos. Se Jesus veio para servir e não para ser servido, assim tem que ser os continuadores da sua missão. Assim tem que ser os bispos, assim tem que ser os padres, assim tem que ser cada fiel da igreja, servos uns dos outros. Tem que passar necessariamente por essa via, a vida enquanto serviço para se ser grande. A vida enquanto promoção da vida do outro, para se ser o grande no reino dos céus. E aí está a beleza do sacerdócio. O sacerdócio
nada mais é do que serviço. E padre, gente, padre passa. Né? Padre passa. O padre está aqui na comunidade, está trabalhando, está servindo, participando das alegrias, das tristezas dos fiéis, assim como os fiéis participam das alegrias, das tristezas do padre, não é? Porque todos nós temos cruz, né? Todos nós temos cruz, temos sofrimentos, mas não é só cruz e sofrimento, né? A gente também tem coisas boas, né? Muitas, né? Até mais do que os sofrimentos, do que as dores, não é? Às vezes a gente pega como num papel branco, né? A gente passa ali um risquinho com a caneta preta, a gente fixa o olho somente no risquinho preto do papel. A gente esquece de todo o branco que há naquele papel, né? E a vida há muito mais alegria, há muito mais flores, né? Há muito mais coisas boas, agradáveis, do que sofrimentos, do que tristezas, né? E por isso participamos das alegrias e das tristezas uns dos outros. Mas padre passa, né? Vem outro padre. E aí a importância de se desenvolver a mentalidade de que tudo o que é feito aqui não é feito para mim. Tudo que o padre realiza numa comunidade, ele não realiza para si. É para o bem dos fiéis. É para o bem da comunidade. O padre vai embora, os fiéis ficam. Nada que o padre faz numa comunidade é para si, é para o bem das ovelhas, é para o bem do rebanho, pois ele vai embora e a comunidade fica. E pobre do padre que trabalha para si. Pobre do padre que vem para ser servido e não para servir. Está fazendo o contrário do que o Senhor Jesus fez e do que ordenou. O padre é aquele que aqui está para ser servo, para servir, não para ser servido, pois vai embora e a comunidade fica. E é por isso que eu quero, nesse terceiro aniversário sacerdotal, pedir a vocês um presente, né? Que vocês me ajudem a ser padre. Quando eu estiver vacilando, quando eu estiver fraquejando, quando vocês perceberem que o padre Giovanni está perdendo o foco, me ajudem, porque eu tenho que ser padre como Cristo, porque eu tenho que ser padre como Jesus, que veio para servir e não para ser servido. É dessa maneira que eu tenho que estar aqui no meio de vocês. E na medida em que eu estiver trabalhando para mim e não mais para vocês, podem chegar para mim, tá? Não em grupinhos aí, né, no pátio ou na casa dos outros, né? Não, isso aí mata a comunidade, né? Se vocês querem matar a comunidade, é só fazer fofoquinha, né? Fofoquinha mata a comunidade. Chega ali no cantinho, pô, né? Vai na casa do outro, pô, né? Padre Giovanni, não, pode vir a mim, eu escuto, muito bem, né? Sem brigar, né? Vou para casa, reflito, vou na capela, rezo, né? Faço o discernimento. Posso até ficar machucadinho por uns dias, né, pelo que eu vi, porque às vezes a verdade machuca, né? Não machuca, às vezes já está inflado de um orgulho, né? E a gente escuta uma verdade, que a verdade machuca um pouquinho, a gente fica meio ferido por uns dias, depois passa. Depois passa, e aí a gente tem a capacidade, né, de corrigir aquilo que está errado. Se vocês querem o bem da comunidade, se vocês querem o bem do sacerdote, eu aqui hoje, amanhã outro padre, né? Pessoas de outras comunidades também, né, os padres de vocês de outros lugares, chega para o sacerdote e fala, né, fala para o padre, vocês estarão contribuindo para que ele seja melhor, vocês estarão contribuindo para que seja como Cristo, para que tenha a oportunidade de saber do seu erro e se corrigir. O padre é homem, né? É homem como todos os outros, mas revestido do poder sagrado de Cristo. Tem uma missão sagrada. E é exatamente por isso que tem que zelar pelo padre. E é exatamente por isso que não pode se esquivar. Tem que ser profeta e chegar padre. Olha só, isso aqui que o senhor está fazendo não está legal, né? Quem sabe desse jeito aqui? Tem que ajudar o padre. Porque é homem sim como os outros, mas revestido de um poder sagrado. É um vaso frágil de argila sim, como todos os outros, mas está dentro de si um grande tesouro, né? E a comunidade tem que zelar pelo seu padre. Então eu peço esse grande presente de vocês. Me ajudem a ser como Cristo. E quando eu estiver deixando de ser como Cristo para vocês, quando eu estiver deixando de ser Cristo para cada um de vocês, podem chegar, podem me corrigir, né? E caso eu esteja vacilando muito, né, muito, não querendo ouvir vocês, vacilando muito com vocês, podem ir ao bispo pedir para tirar. Ó, seu bispo, pode tirar o padre Giovanni de lá, porque ó,
né, não está fazendo nada certo naquela comunidade lá. Pode tirar, vocês vão estar fazendo um favor para a paróquia, um favor para a diocese e para mim. Porque todo padre, né, quando passa, né, pela correção, ele tem a chance de poder olhar para si e poder se corrigir. Então, rezemos pelo sacerdócio, valorizemos o sacerdócio que é de Cristo e vamos rezar pelos padres, para que sejam a cada dia mais fiéis ao sacerdócio que do Senhor receberam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, com fé e confiança, vamos apresentar ao Senhor as nossas preces.